E em entrevista exclusiva à CNN, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, rejeitou uma declaração do presidente eleito Lula de que o Brasil está de volta à agenda climática. Segundo Leite, o Brasil sempre foi protagonista nessa área. Vamos ouvir. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, está visitando aqui a COP também, vai estar aqui amanhã e depois. Um dos pontos que os aliados dele têm falado muito é que essa visita dele seria uma sinalização política que o Brasil está de volta às negociações climáticas. Como é que o senhor avalia essa observação deles? Eu avalio o seguinte: o Brasil criou o mercado de carbono global junto com 194 países. O Brasil foi o protagonista para a criação do mercado global na COP 26, ano passado em Glasgow. O Pacto de Glasgow teve a participação proativa do Brasil. E é só você olhar a carta que eu recebi do presidente Alok Sharma, que é o presidente da COP do ano passado, para você ver como nós participamos e como foi o protagonismo brasileiro que criou esse mercado. Senão nós não teríamos o mercado global de carbono. Além disso, na Conferência dos Oceanos, nós apresentamos uma proposta do Brasil que, junto com mais, acho que 94 países, criou uma espécie de acordo do clima para lixo, resíduo plástico, especialmente nos oceanos. O Brasil foi protagonista dessa proposta também. Nós temos uma equipe do Itamaraty e do Ministério do Meio Ambiente atuando proativamente, sendo protagonista em várias ações. Esses são dois exemplos dela. E nós aqui estamos atuando agora com essa OPEP de florestas nativas. É um grande exemplo também para o mundo, como a gente pode trabalhar de forma multilateral. O Brasil sempre teve a mesa como protagonista e continuamos com alguns exemplos. Eu te dei alguns exemplos, eu posso te dar outros. Recicla Mais, nós criamos um crédito de reciclagem para, por exemplo, fazer com que você dê valor às embalagens, a embalagem de plástico e vidro, e assim criar uma nova economia verde circular de reciclagem. O Brasil é exemplo no Campo Limpo, defensivos agrícolas são reciclados, as embalagens são recicladas em 94%. Em segundo colocado vem a França e a Alemanha com 70% e depois Estados Unidos com 30%. O Brasil é um grande exemplo de ações e o governo federal tem levado essas ações para os outros países para a gente mostrar que dá para fazer mais, especialmente em temas como reciclagem. E aí, claro, o marco do saneamento e o marco dos resíduos sólidos são exemplos, por exemplo, para a América Latina. Nós estamos também trazendo para o Brasil a maior feira de saneamento e tratamento de resíduos que nós fomos agora em Munique para trazer ao Brasil, para mostrar que o Brasil pode ser um hub aí para tudo isso que acontece em tratamento de resíduos e saneamento. Vamos repercutir tudo isso agora com nosso analista de internacional, Lorival Santana. Eu disse que ele ia voltar várias vezes hoje ao longo do Prime Time. Está aqui ele de volta. Lorival, a gente viu o ministro do Meio Ambiente falando aí sobre esse protagonismo, né? A gente lembra de Glasgow no ano passado, em que foram feitas várias promessas, mas na prática a gente viu algo muito diferente disso, né, Lorival? O ministro realmente ele tem sido um importante articulador, tem feito uma diplomacia climática bastante interessante, bastante capilar, desde o ano passado, ao longo do ano passado e deste ano, desde que ele assumiu o cargo. Isso é inegável e ele citou a questão do saneamento, citou a possibilidade da exploração da costa, do oceano, para o desenvolvimento da energia de hidrogênio. A gente tem um grande potencial aí também, a questão dos resíduos sólidos. Essas coisas são verdadeiras. Mas o ponto central é a questão do desmatamento. E aí, realmente, o Brasil não entregou, né? O desmatamento aumentou ao longo dos últimos anos, aumentou depois que o Brasil assumiu o compromisso de zerar o desmatamento até 2028, isso na COP 26, há um ano. As queimadas aumentaram e com elas as emissões de gases de efeito estufa, depois que o Brasil assumiu o compromisso de até 2030, reduzir em 50% essas emissões. Então, é nesse sentido que o Brasil perdeu muita credibilidade perante a comunidade internacional. E o presidente Lula, eleito, ele demonstra estar entendendo tudo isso, né? E como a gente está noticiando, deve abandonar esse negacionismo climático, porque o presidente Bolsonaro fez várias declarações, todas as vezes que ele falou para a comunidade internacional, tanto na ONU quanto nas cúpulas climáticas, ele se colocou numa posição defensiva, dizendo que 80% da Amazônia está preservada e que, na verdade, são os países desenvolvidos
que destruíram as suas florestas. Essas duas coisas são verdadeiras, mas não resolvem o problema que nós temos hoje, que é temos que parar de desmatar, parar de queimar e, ao contrário, aumentar a cobertura vegetal para aumentar a nossa absorção de carbono. E seremos provavelmente remunerados por isso, poderemos vender créditos por isso e ampliar os programas que existem hoje. Existem programas muito bem sucedidos na Amazônia de prosperidade sustentável, que as pessoas hoje estão ganhando muito mais dinheiro ao mesmo tempo em que preservam a floresta, fazendo peixes com manejo, estão conseguindo pescar muito mais graças ao manejo dos lagos e a guardar parte desses peixes, principalmente pescar só os adultos e só numa determinada época do ano. Também as castanhas, enfim, o extrativismo sustentável, os elementos que existem de óleos, enfim, de cosméticos, uma série de coisas que dão muito mais dinheiro do que gado e soja e para muito mais gente. Obrigado, Lorival.